Olá, seja bem-vindo para mais uma live. Hoje nós vamos abordar um estudo sistêmico sobre perdão e o movimento interrompido. Então, eu tenho certeza que você vai se esbaldar de tanto conhecimento que nós vamos passar para você aqui nessa live. E além disso, nesta live, pode ser que você tenha aí algum movimento dentro de você acontecendo, porque eu vou falar sobre alguns temas que são importantes e dentro desse tema pode ser que você resolva alguma coisa dentro de você. Então hoje é uma live um pouquinho mais puxada, vamos dizer assim, para o autotratamento. Então se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade física, emocional, alguém que tenha uma dificuldade de lidar com alguma questão familiar, profissional, encaminha para essa pessoa essa live que eu tenho certeza que isso vai ajudar ela muito, tá bom? Sejam bem-vindos, vão colocando aí a cidade de vocês, de onde vocês são, que a gente já vai começar com esse conteúdo grandiosíssimo que a gente está fazendo um estudo, pessoal, todo domingo, é um estudo sistêmico, voltado, agora nós estamos lendo ali, estudando o livro Conflito e Paz, do Bert Hellinger. Então ele traz muitos insights, muitos aprendizados para a gente entender como solucionar conflitos, como solucionar dificuldades, como solucionar problemas familiares, amorosos, financeiros. Então tudo isso eu vou trazendo para vocês aqui esses temas, só que hoje eu peguei duas partes importantes do livro, que é o movimento interrompido. Eu vou explicar para vocês o que significa isso, que vocês vão ver que muitas pessoas aqui, eu tenho certeza absoluta que elas vão se identificar com o que eu vou falar aqui agora, sobre movimento interrompido e sobre perdão. Como que a gente pode encontrar uma leveza, uma paz na questão do perdão, tá? Então, assim, por isso que eu falei que é uma live que pode mexer muito com você, porque nós vamos falar sobre situações talvez que você não consiga se resolver, que você não consiga movimentar dentro de você, mas aqui a gente vai realizar esse movimento para a solução, tá? Vamos começar falando sobre o movimento interrompido. Rodrigo, o que é isso, movimento interrompido? Eu quero que você escreva para mim se você realmente sente o que eu vou estar dizendo para você aqui hoje. Você é um tipo de pessoa que tem dificuldade em relacionamento amoroso? Sabe quando parece que nunca dá certo o relacionamento amoroso? Você tem dificuldade, por exemplo, de se aproximar dos teus pais, né, do pai ou da mãe, no sentido de carinho, abraço. Você é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de se entregar no relacionamento amoroso. Você é uma pessoa que às vezes sente raiva e não sabe de onde vem essa raiva, principalmente quando você se aproxima de alguém. Se você sente isso, você tem um paciente que é assim, ou se você tem um parente que é assim, é bem provável que esse parente sofra do que nós chamamos na terapia sistêmica de movimento interrompido. O que é isso? O movimento interrompido é quando, na infância, não importa se é bebezinho, se é com 1 ano, 2 anos, 3 anos, é quando a criança, ela requer os pais, ela quer estar próximo dos pais, mas de alguma forma ela não consegue completar esse movimento. Então, olha só que interessante isso. Você quer estar próximo dos seus pais, mas por alguma coisa você não consegue. Então, nós chamamos isso de movimento interrompido. Olha só o que o Bert Hellinger traz no trecho do livro dele, tá? Quando uma criança foi precocemente bloqueada, ó, foi bloqueada em seu movimento de aproximação da mãe, principalmente da mãe, tá? Isto é, quando ela teve um grande anseio pela mãe, mas não conseguiu chegar até ela, ela fica zangada e tem raiva de sua mãe. Então, olha só. Imagina só quantas vezes, quantas situações a gente está lá angustiado, está mal, queremos a nossa mãe e às vezes não a temos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a criança que está lá caminhando, andando, de repente ela tropeça, cai e ela, né, se machuca, chora, ela quer a mãe, mas a mãe não está disponível, está no telefone, está falando com alguém, está cozinhando e não vai lá socorrer.
Imagina só, como por exemplo, num hospital, né, uma nenê que logo que nasceu, já biologicamente eu preciso da minha mãe, de repente vai para o hospital, vai para uma incubadora, ela vai para um ambiente onde ela não tem tanta proximidade da mãe. Imagina só com ansiedade, com medo, com, né, qualquer sentimento que ela esteja passando naquele momento da vida dela, e ela não consegue se aproximar da mãe. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E o que acontece? Quando tem este bloqueio, quando tem esse impedimento, nasce dentro da pessoa uma raiva. Por quê? Eu gostaria de ter a minha mãe, eu gostaria de estar próximo da minha mãe, mas eu não tenho. Só que isso fica gravado só no subconsciente. Só lá na mente subconsciente. E aí o que acontece? Na vida adulta, ela vai ter essa dificuldade com a mãe, relacionamento amoroso, às vezes com o pai, de se aproximar, de se entregar amorosamente. Por quê? Porque ela tem um movimento que para ela foi interrompido. Então, olha só que interessante o que o Bert Hellinger fala. Ó. Esta raiva é apenas o outro lado do amor. Se, por exemplo, uma criança precisa ficar no hospital e a mãe não pode se aproximar dela, a criança entra no desespero. Quando ela volta para junto da mãe, muitas vezes essa criança está mudada, né? O que ele fala? Que parece que o amor desapareceu, sumiu. E mesmo quando a mãe toma nos braços, a criança resiste. Há uma resistência. Vocês percebem isso na família de vocês? Sabe quando você tenta se aproximar da sua mãe, mas você não consegue? Parece ter uma resistência ali? Jane, boa noite. Seja bem-vinda aí no YouTube, né? Pessoal aqui do Instagram também, boa noite para quem está chegando agora. Então, olha só, essa reação ela é causada pela lembrança inconsciente, tá, pessoal? Da separação da mãe. Então, uma criança pequena, ela não consegue processar, ela não tem capacidade de conscientizar essa perda expressiva, essa dor, esse anseio pela sua mãe, ela não consegue processar isso e fica registrado no subconsciente. Por meio do quê? De uma raiva, de um afastamento. Então, olha só, imagina quantas pessoas sofrem com raiva da mãe, quantas pessoas têm dificuldade de se aproximar do pai, quantas pessoas têm dificuldade de se entregar amorosamente, porque inconscientemente existe essa lembrança de que há uma dor. Então, se eu me aproximar, eu vou ter uma dor. Então, me vem uma raiva, porque no fundo, essa raiva é apenas o outro lado do amor. O que é o amor? Ela gostaria de estar próxima. A pessoa queria estar perto, mas ela não pôde, ela não teve. Por qualquer motivo. E aí a pessoa pode crescer, estar adulta, sente raiva e não consegue entender por que tem essa raiva. Rosemeire, seja bem-vinda, hein? Bem-vinda. A Jane aqui, ó. Eu vivi isso e sofri bastante com essa situação. Não, muito, é muito comum. Na clínica, né, clinicamente falando, no atendimento, a gente vê muito esse bloqueio, essa dificuldade. E a pessoa sente essa raiva e ela não consegue lidar com isso, né? Mesmo hoje estando adulta. Mas por quê? Porque ela não tem consciência desse processo, né? Então, quando a gente pega uma criança que tem raiva da mãe, né? Às vezes a gente faz o quê? Vai lá e com mais raiva ainda, castiga a criança, fala que joga uma culpa em cima da criança. Nossa, a sua mãe é tão amorosa com você e você sempre sente raiva dela, você bate na sua mãe, não é? Às vezes como os pais, os parentes, as pessoas próximas, né? Então imagina para a criança o peso, a culpa que ela vai crescendo, né, dentro dela, carregando essa dor, carregando esse peso de tipo, nossa, eu bato na minha mãe, eu de alguma forma
prejudico a minha mãe, porém, não era isso que eu gostaria, não era isso que eu queria, né? Então, tudo isso, pessoal, são movimentos que acontecem de forma oculta e que, através do método Cisbil, a gente utiliza essas técnicas, né, como a constelação familiar é uma delas, mas não só isso, né, mas várias outras, para que a gente possa entender mais esses processos e ressignificar, porque esse é o sentido. E por isso que hoje eu vou trazer para vocês aqui um trecho também desse livro que fala sobre o perdão, né, a importância de como a gente perdoar de forma que realmente traga uma solução. Porque tem muitas pessoas que não estão prosperando na vida, muitas pessoas que não estão saudáveis na vida, porque justamente tem este problema inconsciente com a mãe, com o pai, com o marido. Então, só que aí a gente não entra só na questão emocional ou de prosperidade espiritual. A gente entra na parte biológica. Porque, cara, imagina só, você não consegue ter essa proximidade com a sua mãe. Você pode ter uma enxaqueca, você pode ter um problema de intestino, você pode ter um problema de útero, um problema de coluna, porque você sempre vai estar em conflito. O seu cérebro sempre vai identificar um conflito, como se sempre fosse estressante aquilo. E por não ter consciência desse processo, vai ficando cada vez mais estressante, mais e mais e mais. Cristiano, Lucimar também, pessoal sempre presente, né? Que bom ter vocês aqui comigo. A gente se dispor, né? Um domingão, às vezes o dia de descansar, mas, sabe, esse movimento que a gente está fazendo aqui é justamente para vocês começarem a semana de forma mais centrada, né? De forma mais conectada com você mesmo, consigo mesmo, com as suas dores, com as suas questões, e sempre buscar o caminho da solução, né? Então, Cristiano São Paulo, Tati também, aluna do Método Cisbil, tá aí. Então, pessoal, é isso, sabe? Quando a gente entende esses movimentos que estão por trás das doenças, por trás dos sintomas, a nossa capacidade de solução, ela aumenta. Então, quando você aumenta a sua capacidade de solucionar os seus problemas, obviamente, como um terapeuta, por exemplo, você consegue ter mais resultados você tem mais indicações você tem mais pacientes e assim sucessivamente você lota a sua agenda e assim vai. Eu chamo isso de efeito cascata, né? Você vai gerando cada vez mais volume e você entra em fluxo com a prosperidade, né? Então, só que para isso você precisa, né, tirar essas travas que muitas vezes vocês não conhecem, né? Maria Lúcia também está aí, boa noite. Lúcia Maria também. Lucélia, todo mundo aí. Que bom ter vocês aqui com a gente, hein? E é isso, pessoal. Então, esse movimento que a gente está fazendo de domingo. E por que eu escolhi domingo? Óbvio, eu fiz uma pesquisa aqui com vocês, né? A gente ficou entre 2 dias, mas eu pensei, bom, domingo geralmente é um momento onde as pessoas estão ansiosas para começar a semana, às vezes está tensa porque segunda-feira tem que trabalhar. E se a gente entrar com um trabalho que desenvolva a mentalidade das pessoas, obviamente, eu tenho certeza que vocês começam a semana com outra mentalidade, com outra reflexão, porque vocês estão olhando para as questões de vocês, né? E é isso que a gente vai fazer hoje, né? Mostrar para vocês que algumas questões começam em momentos muito muito novos na nossa vida, né? Por exemplo, um bebê. Imagina só um bebê que a mãe não consegue ter leite. Você acha que isso pode gerar uma dificuldade de movimento interrompido, né? Então essa pessoa ela vai ter um bloqueio, né? Numa fase muito pequena, com 1 mês, 2 meses, às vezes de recém-nascido, porque não consegue mamar, porque não consegue estar próximo da mãe. Então são alguns contextos que vão gerando traumas. E esses traumas vão gerar reflexos para a vida inteira. Principalmente por quê? Porque de 0 a 7 anos, já expliquei muito isso para vocês, de 0 a 7 anos, a nossa mente subconsciente está totalmente ativa e nós não temos consciência. Então, uma criança, como o Bert Hellinger disse, ele não consegue processar essa separação, essa dor, e essa dor fica lá.
E aí você vai, talvez, ter dificuldade de se sentir amada, não se sente reconhecida, como se as pessoas não gostassem de você. Às vezes você pode ter uma fibromialgia, porque você tenta agradar todo mundo, mas não consegue. Você se esforça demais para ser reconhecida pelos outros, mas não tem. E tudo isso pode ser porque houve um movimento interrompido, né? Você querer estar próximo à sua mãe, você querer estar próximo ao seu pai e algo trazer esse bloqueio, né? Impedir. Então isso nós chamamos na terapia sistêmica de movimento interrompido. E existe uma forma de você conseguir romper essa barreira, né? O próprio Bert Hellinger explica isso, que no caso de uma criança é você pegar e abraçar essa criança, o pai, né, a mãe, abraçar essa criança, dar muito amor e carinho até essa resistência ceder. Então essa é uma dinâmica que a gente faz também com adultos, né, de ter esse abraço até a pessoa ceder, até não ter mais nenhum tipo de resistência, principalmente resistência física, né? Resistência física, o corpo rígido. A Lúcia Maria aqui, ó, olha isso, é interessante, eu sofri isso, foi o sentimento de abandono que eu tive isso, porque às vezes para você nesse movimento interrompido ficou registrado esse abandono, tipo, me deixou, me abandonou. Pô, imagina, você pode carregar isso para relacionamento amoroso, aí, né, pode ter ciúmes, pode ter medo de ser abandonada, não consegue ficar sozinha, pode estar num relacionamento ruim e talvez não consegue sair de um relacionamento difícil, sabe? Porque às vezes tem um sentimento de abandono lá que tá aprendendo, sabe? Fala, meu amigo Tiagão. Valeu. Advogado digital. Legal. Então é isso, pessoal. São questões que nós temos que ter essa consciência para poder fazer diferente, para a gente poder mudar, para a gente poder seguir a nossa vida um pouco mais leve, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho muitos pacientes que estão lá em dificuldade de relacionamento, relações abusivas, né? Um relacionamento abusivo, onde o marido se aproveita e a mulher não consegue sair. E as pessoas, elas ficam criticando os parentes, né? Por quê? Porque não entendem, não compreendem que talvez a separação é uma dor muito forte para a pessoa. Porque ela já viveu alguma separação antes que foi muito difícil. Então, ter essa compreensão, e aí entra nas outras lives que a gente estava fazendo, tá, pessoal? A gente entra nas outras lives, mostrando que a nossa postura de vida, ela tem que ser uma postura mais neutra, né? No dia a dia, a maioria das pessoas, elas julgam muito as coisas que acontecem. Elas ditam muito o que é certo e o que é errado. E na nossa vida nós convivemos muito com o diferente. E quando você entra nessa noção de julgamento, e o certo e errado, e tá tudo bem fazer isso, né? Porém, isso adoece. Porque as pessoas ficam cada vez mais estressadas, né? Só que parece que existe uma coisa que a gente chama de destino, né? Ou talvez de coincidências, ou talvez de movimentos da vida. Eu não sei como que você chama isso. Mas as coisas acontecem com a gente, acontecem com as pessoas ao nosso redor, não é? Então, assim, como que a gente vai entrar dentro de um julgamento perante a imagem de Deus? Né? Não estou entrando aqui em religião, vamos falar só de algo maior que, de alguma forma, pode estar comandando essa bagaça toda aqui. Pensa assim, independentemente de religião, mas pensa que tem algo que, né? Porque assim, eu não acredito em algo punitivo, tá? Essa não é a minha crença. Eu acredito no amor, na conexão, na compaixão, na possibilidade de todos existirem. Isso é o que eu acredito, né? Eu não acredito que está acontecendo uma coisa ruim na minha vida porque eu estou sendo castigado. Eu já acreditei nisso. Hoje eu não acredito mais. É uma questão de crença e valor. E tá tudo certo. E super respeito quem acredita que, nossa, tô doente, perdi um pai, perdi uma mãe, perdi um filho, Deus está bravo comigo. Eu não acredito nisso.
Então, como que a gente deve se comportar? Como que a gente deve agir perante essas forças, essas circunstâncias que acontecem na nossa vida? Né? Qual que é a forma mais leve da gente se entregar a isso? Né? Isso que a terapia sistêmica nos mostra, né? Como que a gente pode conduzir a nossa vida de forma mais leve diante dessas adversidades que vêm para nós, né? Então, é um processo de reflexão muito profunda, né? Um processo de reflexão que vai acima das nossas crenças, às vezes dos nossos valores. Só que será que essa crença que eu tenho, esse valor que eu tenho, ele é bom para mim a ponto de me deixar em equilíbrio? Porque o terrorista que estava lá no, no avião que bateu no World Trade Center, aquele cara, ele estava super leve e feliz com ele mesmo. Tipo assim, cara, na minha crença religiosa, eu estou atacando pessoas que fazem mal para nós, que querem nos exterminar, então eu vou exterminar eles, eu vou para o céu, eu vou ter um monte de pessoas me idolatrando, eu vou ser um herói. Então, assim, dentro daquele estado de consciência que a gente já vem falando isso para vocês, ele estava com a consciência leve, machucando milhares de pessoas. Então, como assim Deus ou essa força maior permite que isso aconteça? É isso que as pessoas entram, né? Nesse senso de por que faz isso? Por que tem a maldade? Por que tem essas coisas ruins? Por que tem os traumas? Por que mães abandonam os filhos? Por que homens batem em mulheres? Por que pais batem em crianças? Abandonam? Por que acontece tanta coisa ruim? Onde está Deus nesse momento? Né? E o que a gente faz com tudo isso? Sabe o que a terapia sistêmica fala? Alguém quer saber? Qual que é a visão sistêmica? Coloca aí, sim ou não. Sabe o que eles têm para falar sobre isso? E essa é uma postura que a gente tem que adquirir na terapia, tá? E onde que eu vejo que muitos terapeutas erram hoje? Não importa a terapia que faça, né? Psicoterapia, psicólogo, né? Não importa. Qual que é o principal erro que eu vejo? Não é o método. Então, não é ruim o método. É a pessoa que ainda está na noção de julgamento dentro da terapia. Então, quando o terapeuta ele não consegue ser neutro, dificilmente ele vai conseguir ajudar o paciente. Olha só o que o Bert Hellinger fala. Ó. Como nos conectamos com esse bem maior? Você pode chamar de Deus, você pode chamar de coincidências da vida, você pode chamar do bem e do mal. Essas coisas que acontecem na vida, né? Ele está dizendo aqui, ó, como que a gente se conecta com essa força, com esse movimento que traz situações boas e ruins para nossa vida, mas, né, estamos falando principalmente das ruins. Por que tem as tragédias da nossa família? Como que a gente tem que se comportar com isso? Julgando, né? Ou achando que a gente está carregando um fardo, né? Assim, tipo assim, nossa, estou sendo punido porque eu não sou uma boa pessoa. Como que a gente tem que agir com isso? Olha só o que a terapia sistêmica prega, tá? Aceitando tal como é, sem desejar que seja diferente. Sim, chegando a ponto de amá-lo, mas não com um amor emocional, que é excessivamente pequeno para isso. Respeitamos esse bem maior, esse Deus, esse movimento da vida, essas ou coincidências, para quem chama de coincidência, ou de coisas boas e ruins que as pessoas chamam, ó. Respeitamos esse bem por um poder superior que nós estamos submetidos a ele. Então, assim, nós não conseguimos controlar isso. Conseguimos controlar? Sempre. Seja o que for que essa força externa exija de nós. Cara, olha a grandeza, olha a profundidade
disso. Eu vou ler de novo para vocês, ó. Respeitamos esse bem como querido por um poder superior e nos submetemos a ele, seja o que for que ele exija de nós. O que seria isso? Cara, é a vida, vamos resumir, né? Como a Lúcia está perguntando, amá-lo, mas não com amor emocional, como é? É aceitá-lo como é. Não com amor de, eu amo, de paixão, essa coisa ruim que está acontecendo comigo. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o quê? Cara, você precisa... Se aconteceu uma tragédia na sua vida, é porque aconteceu, né? Se foi... Não importa o que... A interpretação dessa coisa ruim. Aconteceu. Foi assim. E o que está acontecendo? A vida está exigindo, né? A vida, Deus, o bem e o mal, o céu e o inferno, sei lá o que você acredita, trouxe para sua vida aquele trauma, aquela dificuldade, aquele problema, pois ele está exigindo algo de você. O que ele está exigindo de você? Cara, às vezes uma compreensão, uma aceitação, uma resiliência, o amor, o perdão, que nós vamos falar ainda hoje aqui. Então, tudo isso é o que o Deus, o sei lá o que, está exigindo de você. Mas o que acontece? As pessoas não aceitam os traumas. As pessoas não aceitam aquilo de ruim que acontece. As pessoas negam a qualquer custo, elas excluem. E lembra? Quanto mais a gente exclui, mais repete. Quanto mais a gente nega, mais o trauma cresce. Então, pessoal, continuando aqui a frase, ó. Quando nós aceitamos como é, permanecemos tranquilos, abertos a tudo e bons para todas as coisas. Então, quando a gente entende que os movimentos bons e ruins chegam na nossa vida, tanto os movimentos bons, mas principalmente os movimentos ruins, as coisas ruins acontecem com a gente por um motivo que a gente não deve nem querer pensar por que acontece, mas que está exigindo algo de nós, o que acontece? Empoderamento pessoal. Opa, então a partir daí eu preciso agir, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso aceitar isso, eu preciso perdoar, eu preciso ter compaixão. E aí a gente entra numa questão de família, né? Nós não escolhemos a nossa família. Cara, você escolheu seu pai e sua mãe? Tem algumas religiões que falam que escolhe, mas vamos pensar só de forma biológica. Você escolhe? Não. Você vem no mundo. E aí tem uma frase interessante aqui, ó, do livro. Uma árvore não escolhe o lugar para nascer. Onde a semente cai é o lugar certo para ela. Uma árvore não escolhe o lugar de nascer. Onde a semente cai é o lugar certo para ela. Isso vale também para nós, para todo ser humano. O lugar dos teus pais é o único e possível, e por isso é o certo. E para todo ser humano, o povo a quem pertence, a sua língua, a sua raça, a sua cultura, são as únicas possíveis. Portanto, são as certas para ele. Então, se o seu pai te abandonou, se o seu pai foi bravo, se a sua mãe não te deu carinho, se houve situações com você, é porque tinha que ser daquele jeito. É igual a sementinha de uma árvore. Você caiu naquela família e você viveu aquilo. Quando você aceita como é, você pode transformar aquilo. Esse é o movimento. Vamos lá, Jane. O pior é quando entendemos, mas por lealdade e amor cego, continuamos fazendo igual para pertencermos. Temos entendimento racional, mas no emocional às vezes ficamos presos. Mas é exatamente isso que nós estamos mostrando aqui, Jane.
Porque não basta só a compreensão. A compreensão é o primeiro passo. O segundo passo é você transformar aquilo na emoção. Porque quando você compreende é uma coisa, mas quando você compreende, você sente o seu pertencimento, você pode ser diferente. Se eu sinto o que eu recebi dos meus pais, da minha família, se aquilo que eu vivi foi o ideal para mim, me fortaleceu, não me falta mais nada. Então, eu posso ser diferente. Agora, o amor cego, ele aparece quando, no fundo, eu ainda desejo também pertencer. Porque eu sinto que eu posso perder esse pertencimento. Então, é assim que a gente se fortalece. Né? Então, por isso que, né, pelo que eu estou vendo, você também é uma terapeuta sistêmica, você deve perceber isso em muitos clientes também, muitas pessoas, às vezes faz a constelação e não acontece nada. Por quê? Porque foi só da mente, foi só na cabeça da pessoa. Não sabe, não foi da alma, né, de dentro. Então, é isso que a gente tem que tentar transformar esse conhecimento, tá? Vamos lá? Deu para entender até agora? Foi bacana esse raciocínio? Podemos entrar no perdão? Como foi até agora? Foi tranquilo para vocês? Tiveram algum insight aí? Vai contando aí para mim. Agora olha só. Olha só. Gente, caminha essa live, sei lá, para os grupos de WhatsApp, vocês. Agora nós vamos falar sobre perdão. Vai mudar completamente o que vocês entendem sobre perdão. Já vou dizer. Então, se você tem um parente seu, um amigo seu, que tem dificuldade de perdoar, e caminha essa live para ele. Agora, porque nós vamos entrar no assunto agora. Olha só. Pensa em uma situação agora, vocês. Vamos fazer um movimento. Pensa na situação, uma situação agora que fizeram mal para você. Pensa aí. Um ex-relacionamento, um pai, uma mãe. Olha a Cleusa aqui, ó. Fica mais fácil tendo aceitação, mas não é fácil sair do emocional. É sim, ô Cleusa, posso dizer que é sim, dá para se transformar em fácil. Tem que ter metodologia, tem que ter método, tem que ter formas, tá? Então tem como você facilitar muito, tá? Então olha só, pensou aí numa situação que você teve dificuldade de perdoar alguém? Pensou? Que te fizeram mal? Olha só, quando nos recordamos de algo que deploramos em nossa vida, por exemplo, de ter prejudicado gravemente alguém, e essa pessoa nos diz, eu perdoo, como nos sentimos? Melhor ou pior? Então vamos lá. Imagina só você, olha o que ele quis dizer aqui, o Bert Hellinger. Imagina só que a pessoa fez algo de ruim para você. E essa pessoa chega para você, né, e fala assim: meu, me perdoa. Como isso soa para você? Imagina só aquela pessoa que te fez um mal, chegando para você e pedindo perdão. Como isso soa para você? Como você se sente? Você se sente melhor ou pior? Você se sente uma pessoa muito melhor do que ela e ela rebaixada? Como que soa para você? Imagina que a pessoa que te agrediu de alguma forma está te pedindo perdão. Como isso soa para você? Coloca aí no chat. Como que você se sente? Imagina que a pessoa, pelo amor de Deus, me perdoa pelo que eu te fiz. Como que você
Se você dizer, tá, eu perdoo, como um reconhecimento, ok. Mas você que colocou no Instagram como um reconhecimento, você se sente, nesse momento, maior ou inferior a essa pessoa? Melhor ou pior? Quem é pior? Quem é melhor? Existe uma diferença? Eu me sinto melhor, me sinto pior, me sinto maior. O pessoal está respondendo aqui no YouTube. Me sinto maior, Daniela aqui Soares, ó. Exatamente isso. Quando a gente pede, quando a pessoa que agrediu pede o perdão, vocês já repararam que muitas vezes não resolve? Por exemplo, a gente vê muito isso em casamento. A pessoa traiu, ou a pessoa fez muito mal para outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. O homem fez muito mal para uma mulher, o homem pede perdão, a mulher fala que perdoa, mas nunca esquece. Não é? Aí, sempre na próxima briga, no mínimo vem o pensamento do que a pessoa fez com ela. Por quê? Quando você perdoa, quando a pessoa perde perdão e você perdoa, você está num nível de desigualdade. É como se fosse uma superioridade. Então, olha só o que o Bert Hellinger tem a dizer sobre isso. Ó. O perdão, neste contexto, quero dizer algo sobre culpa. Ela nos confere uma força especial para fazermos coisas boas. Os inocentes têm menos força para isso. O que quer dizer inocente? Aquela pessoa que, principalmente, não assume as suas responsabilidades. Então, ó, somente quem se tornou culpado e assume a sua culpa e as suas consequências, presta atenção nisso, ganha uma força extremamente especial para fazer também coisas grandes e boas. Quando alguém perdoa um culpado, vai privar esta pessoa de ganhar esta força, que é muito especial. Então, assim, o perdão, ele não é um bom caminho para uma reconciliação duradoura. Mas enquanto se esperar ou se conceder perdão, não haverá uma reconciliação. Olha que forte isso que ele falou. Olha lá, me sinto melhor, mas sei que não me resolve. É isso. Não resolve. Quando você pede o perdão, o cara te agrediu, ele pede o perdão, você dá o perdão, isso não resolve, porque não traz esse nível de igualdade. Porque o ideal não é pedir o perdão, é o agressor assumir a culpa. Quando a pessoa assume a culpa e entende, nossa, eu agi assim, é como se ele estivesse vivendo mais a realidade. Agora, quando a pessoa fala assim, nossa, me perdoa, não vou fazer de novo, cara, você pode ter certeza que vai fazer. Então, na visão do Bert Hellinger, o perdão, vendo dessa forma, o perdão, ele não serve para uma reconciliação duradoura. Só o perdão, né? Por isso que senão seria fácil, todo mundo perdoava, né? Eu te perdoo, tá tudo certo. Não. E muitas vezes não resolve. Então, como que se faz uma reconciliação? Olha o que ele fala, ó. Esse seria o movimento final de uma reconciliação, da gente realmente ficar em paz com o que está acontecendo. Ambos os lados contemplam o sofrimento das pessoas de ambos os lados. Eles fazem um luto em comum. Então, por exemplo, a pessoa que fez o mal assume que fez o mal e sofre a dor de ter feito mal para outra pessoa. E a outra pessoa, ok, você fez mal para mim, eu sinto também essa minha dor. Em seguida, eles olham de frente a frente e consideram que podem fazer no futuro, juntos, em benefício mútuo, sem olhar para trás, sem fazer novas exigências. Nessa base, podem aprender algo que favorece ambos os lados. Então, olha só o contexto de uma real solução. Só acontece uma real
reconciliação quando ambos os lados sofrem aquele luto da dor daquele momento, daquela situação difícil, e ambos fazem algo de bom com aquilo. É quando você... Lembra que eu falo sempre para vocês? Pegar o lado positivo. E eu lembro que esses tempos eu atendi uma paciente que teve uma traição e tudo mais, e ela descobriu e teve todo esse processo, né? Passou por todo o luto da dor. Só que foi interessante porque ela ainda veio, né, sentindo coisas e tal, mas foi interessante que o marido, no caso, ele não pediu perdão. Ele assumiu o erro, ele assumiu, e ele percebeu o quanto ele tinha que mudar na relação. No final das contas, no final da sessão, eu mostrei assim para ela: você conseguiu perceber o quanto essa situação que Deus, sei lá o que, o universo, trouxe para o relacionamento de vocês, mudou o relacionamento de vocês? Ó, essa foi a ressignificação que eu fiz com a pessoa. Eu falei só isso. Você conseguiu perceber agora no final da sessão o quanto isso... Cara, eles começaram a sair junto, trabalhar junto, eles começaram a fazer tudo junto. Um serve café da manhã pro outro. Cara, assim, mudou o relacionamento deles, assim, da água pro vinho. A partir desse momento que houve a traição e que ele reconheceu que ele traiu. E ela ainda estava com dificuldade de perdoar. Só que, quando eu trouxe essa visão para ela, ela falou assim: caramba, é verdade, não tinha pensado nisso. O quanto isso nos fortaleceu. E naquela hora, ela engrandeceu. Então, você entende que é uma compreensão que vai além de 1 mais 2 são 3, sabe? É uma compreensão que vai lá dentro do coração da pessoa. É uma coisa profunda, que toca a alma da pessoa. E ela saiu assim, cara, flutuando da sessão. Porque ela entendeu o que precisava de ser feito para realmente perdoar. Que o marido já tinha dado o maior passo. Agora imagina só, quando as pessoas que também agridem, né, que também fizeram algo, né, fizeram uma agressão, e as pessoas também que são vítimas, porque tem pessoas que gostam de ser vítimas, fica um movimento de vítima, não quer perdoar por quê? Porque é gostoso ser vítima. Agora imagina quando os dois olham para aquilo que aconteceu, sofrem juntos, ok, sofremos, foi difícil, porém, a partir de agora, cada um vive o seu espaço, o seu momento, ou não, estamos juntos. Então, tanto para se separar quanto para você ficar junto, é uma questão muito mais profunda de solução. Então, você sai de uma questão superficial de simplesmente só dizer eu perdoo. Como está dizendo aqui no Ricardo, né? O perdão é além da superioridade. Acredito que, se não for verdadeiro, pode futuramente causar problemas. No caso, a pessoa jogar coisas na cara, levar... Exato. É isso aí, né? É o que acontece, né? Quando a pessoa pede perdão, a outra dá o perdão, no fundo não perdoou nada. E aí não adianta ficar fazendo oponopono, te perdoa, não adianta. Tem que ter um movimento muito mais profundo para uma verdadeira solução. E é isso que a gente faz com o método Cisbio, né? A gente estimula, ensina os nossos alunos, estimula lá os nossos pacientes a entrar numa solução profunda. Não numa solução superficial, momentânea, que às vezes vai dar um alívio, mas que não vai levar adiante, né? Esse movimento de ambas as partes é muito gratificante, que coisa grandiosa, é extremamente grandioso, cara. Isso que o Bert Hellinger colocou nesses trechos aí do livro são fantásticos, tá? Mas muitas pessoas não conseguem interpretar, não conseguem fazer uma real leitura. E é por isso que eu me dispus a fazer esse movimento na internet para vocês, né? Dispor esse conteúdo para vocês, para fazer realmente diferença na vida de vocês como terapeutas e como pessoas, tá? Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado realmente vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o que é, né, a dor de um trauma, de um movimento interrompido, e o que é uma questão de perdão e da gente perdoar, como que a gente pode realmente encontrar uma verdadeira solução, tá?
Foi legal hoje, foi bacana. Como foi para vocês aí? Só lembrando vocês que, se você está vendo esse vídeo, se não me segue, começa a me seguir aqui no YouTube, aqui no Instagram. Nós temos conteúdos diários que ajudam você a entender sobre saúde física e emocional. De quarta-feira, nós temos lives onde eu respondo perguntas de vocês e atendimento ao vivo. Nessa quarta-feira, nós vamos realizar um atendimento ao vivo com o método Cisbio. Vocês vão ver na prática como que a gente pode identificar o conflito de uma pessoa e ressignificar já numa primeira sessão. Tá bom? Beleza, galera? Bom domingo para vocês, que seja uma semana abençoada. E vou dizer para vocês, tá? Esse movimento, ele continua atuando dentro de você. Você assistiu essa live do começo ao final? Essas informações, elas vão ecoando na sua mente. Vocês vão tendo vários insights durante a semana. Anote esses insights. Vai trazendo aqui para mim no próximo domingo. Rodrigo, eu tive uma mudança assim, me despertou tal coisa. E aí isso vai me ajudando a trazer os temas dessas partes dos livros aqui para vocês, tá bom? Gratidão e até a próxima. Grande abraço a vocês.